Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e fica ligado. Cara, tem muita promoção vindo aí. Cara, minha tia Elizabeth tá preparando, Elizabeth está preparando uma surpresa para vocês. Eu quero fazer o seguinte, fazer um teste aqui. Comenta aqui, vai aqui no comentário e comenta se você gostaria de segunda-feira, você que está no Rio de Janeiro, participar de um evento com o Paparazzo Rubro-Negro, comes e bebes liberados e sorteio de manto oficial do Flamengo. Você gostaria de ir? Nós vamos selecionar 20 pessoas. Deixa o seu comentário aqui. Fala que você gostaria de ir, deixa o seu WhatsApp, que a gente vai entrar em contato com 20 inscritos nossos e vamos conhecer vocês pessoalmente. Vamos convidar vocês para a festa da minha tia Elizabeth. E ela vai distribuir presente, tem comes e bebes liberados. Então, estou convidando vocês agora. Deixa o seu zap, você que é do Rio, deixa o seu zap aqui nos comentários e fala que você quer participar na segunda-feira da festa do Paparazzo com a tia, na verdade a festa da minha tia, né? Mas eu vou apresentar minha tia para vocês, né? Então, vale a pena que a Elizabeth, ela é generosa, tá? Ela é muito generosa. Vocês vão gostar. Bem, vamos lá. A gente teve aí uma exclusiva do Max Oliveira, do canal Domínio Rubro-Negro, meu amigo Max. Ele fez questão de me mandar aqui, ele conversou com o presidente Rodolfo Landim, lá no Flamengo. A gente vai trazer aqui agora informações importantes. Eu só quero dar uma pincelada rápida, uma passada rápida na apresentação do Dorival Júnior na seleção brasileira. Tivemos imagens, né, do nosso repórter Gabriel Orfão, do momento que o Dorival, né, que campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo e São Paulo, né, ele se apresenta e recebe lá o agasalho da seleção brasileira, fala sobre também o Tite. Cara, vamos acompanhar aqui rapidamente e a gente já volta com o mercado da bola para você. Professor Dorival Júnior chegando. E aí, professor? Boa tarde, moçada. Boa sorte, professor. Obrigado. Como comandante da seleção brasileira, Boa tarde. era essa primeira oportunidade. Olha que momento, hein? Desafio à frente. Como você vai abordar esse problema, essa situação pela qual seus antecessores também passaram? Obrigado. E sofri bastante também com tudo isso, mas nunca tirei a possibilidade de um profissional de estar à frente do seu maior sonho. Não acho direito isso. Estava até contando uma história ao presidente. Em 2016, o Santos disputando a ponta do Campeonato Brasileiro e de repente na Copa, nas Olimpíadas, nós perdemos o Gabigol, o Zeca e o Thiago Maia. E na sequência, na Copa América Centenária, mais 3 jogadores do Santos convocados. E 2 meses nas Olimpíadas e 40 dias na Copa América. Foi um problema muito sério. E o Santos ainda assim conseguiu o vice-campeonato daquela competição. Então, assim, eu sei o quanto pesa a saída desses jogadores, mas também o quanto são importantes dentro da seleção. Então nós temos que ter aí um equilíbrio entre necessidade e a própria vontade de um atleta, a vontade do seu clube.
mas não é fácil não. Eu já vivi o outro lado e agora vou ter que pensar dessa forma e me colocar na situação do treinador do lado oposto. Por isso que acredito não sejam fáceis e simples, né, de se definirem situações como essas que foram colocadas. Eu acho que o Tite fez um dos trabalhos mais bonitos aí dos últimos anos em relação a uma seleção. Infelizmente acabaram não acontecendo nas duas Copas, mas foi um trabalho de altíssimo nível. Temos que enaltecer e muito. Acredito que ele tenha feito o máximo possível para que encontrasse também essa aproximação um pouco maior com o torcedor, e talvez tenha sido uma preocupação dele, como é minha também. Por isso que eu conto muito com a presença e a participação de cada um de vocês, sugestões, ideias, para que a gente possa mudar um pouco esse contexto, para que a gente possa trazer novamente o torcedor ao nosso lado, para que a gente possa fazer com que a seleção seja realmente a seleção do povo brasileiro. O camarada, ele acabou perdendo esse carinho, esse amor que sempre teve pela nossa seleção. Muitos fatores aconteceram, sim, mas está na hora da gente mudar tudo isso. E nós só vamos mudar se a gente parar de dividir. Nós só vamos mudar se a gente começar a somar esforços. E essa soma que vai fazer com que nós, daqui a pouco, de repente, encontremos um caminho que possa nos colocar em 3 anos, novamente, com uma condição de finalista de uma Copa do Mundo. E eu acredito e confio muito que isso possa acontecer. Desde que percamos aí alguns minutinhos do nosso dia, como profissionais do futebol, para que encontremos aí uma solução ou outra. Por isso que eu falei que o Rodrigo vai estar aberto para isso. Muitos aqui têm o meu número, também da mesma forma. Eu acho que será uma forma da gente voltar a fazer com que a nossa equipe ela valorize esse lado humano que nós devamos ter um com os outros. Eu gostaria muito de ver isso aí novamente. Eu acho que a partir do momento que eu tive esse problema, eu passei a me voltar muito mais para algumas coisas que são muito mais importantes, né, do que especificamente outras que você, de repente, ao longo do dia, passe a não dar tanto valor. E eu acho que houve uma mudança, sim, na minha forma de pensar, não jamais na minha forma de agir, de entender o ser humano. Talvez tenha melhorado nesse sentido, me ajudou a melhorar ainda mais. Nós buscamos sempre uma melhora, tanto profissional como pessoalmente. E eu acho que esses momentos aí nos fazem pensar em muitas coisas, né? Não foram momentos fáceis, muito complicados. Acredito que cada um de vocês também tenham tido, de repente aí dentro das suas famílias, momentos semelhantes. E todos sabem o quanto crescemos numa situação como essa. E eu acho que para mim foi muito importante. Profissionalmente, foi um momento que eu pude repensar algumas atitudes que eu tomava. Eu passei 13 anos da minha vida saindo um dia de um clube e entrando no outro, no dia seguinte praticamente, sem que tivesse aquele momento de refrescar um pouquinho, reativar o processo para que pudesse dar sequência à minha carreira. Eu queria sempre tentar ajudar de uma forma ou de outra e não ficar parado. Não queria ficar parado, não gostava disso, para que não ficasse remoendo a condição de ter saído de um clube ou outro. Então, talvez isso não tenha sido positivo. Em determinado momento eu achei que deveria dar uma sequenciada. Eu acho que basicamente foi isso. Dorival, queria só que você mandasse um recado para a torcida do Flamengo. Você sabe que até hoje tem um carinho enorme pelo senhor e todo mundo que acompanha a gente aqui no Paparazzo Rubro-Negro, você sabe. Eu acho que eu só tenho a agradecer a torcida, o carinho que sempre tive, o respeito que sempre existiu, e para mim ter tido a oportunidade de trabalhar em 3 momentos distintos na frente dessa torcida não tem preço. Um beijo no coração de todos. Obrigado, professor. Vamos lá então. Chegou a hora da gente falar de mercado da bola. Eu tô aqui com
com uma notícia que saiu no UOL. Aí na sequência a gente vem com a exclusiva. O Inter está aguardando o acerto salarial com o Thiago Maia para fazer uma proposta ao Flamengo. Eles esperam então esse acordo com o Thiago Maia, tá? E aí vão formalizar uma proposta de compra do jogador, né? Que pode deixar o Flamengo, ele tem contrato aí até o fim de 2026, mas pode estar deixando o Flamengo. O Internacional tem contratado muitos jogadores e está querendo também o Thiago Maia, né? O entrave até o momento é a questão salarial, tá? As conversas andaram bem na terça-feira e continuam para chegar no denominador comum, né? Mas não avançaram totalmente. Então o Inter quer alinhar tudo com o jogador e aí depois fazer a proposta ao Flamengo. Acredita-se que com 5 milhões de euros o Flamengo aceite negociar o Thiago Maia, né? O Flamengo ainda não recebeu nada sobre proposta em relação ao Thiago Maia, mas eles farão, tá? Isso é o que passam pra gente, inclusive o UOL também publicou que eles farão, tá? O Braz falou, o mercado tá aberto, não sabemos as propostas que tem, se vier alguma que interesse ao Flamengo, nós faremos. Em relação ao Thiago Maia, não tem nada oficialmente, tá? Mas o jogador já deve ter comunicado à diretoria do Flamengo que tem interesse do Internacional. Então, passar para vocês aqui agora a questão do Rodolfo Landim, né? Eu falei para vocês aí a conversa do Max Oliveira com ele, né? Que tem informações aqui muito importantes, né? Com relação até a verba que o Flamengo tem para contratar. Olha, aqui o Max Oliveira tá conversando com o Landim lá na Gávea, né? O Max vocês devem conhecer do canal Domínio Rubro-Negro, trocou aquela ideia com o Landim e registraram a foto. E ele fala assim, ó, Landim vai abrir os cofres para ter o Ortiz, tá? Não vão desistir não. Tava rindo à toa em uma reunião em um restaurante na Gávea com vários conselheiros. Falou de orçamento, né, que vai ter para contratar e que vai atender os pedidos do Tite. Olha só. Ele inclusive me mandou aqui uma mensagem, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No final ele fala sobre essa reunião do Landim, né? Ó. Aí, atleta do Flamengo. Pera aí, ó, vamos lá. Falei com o Landim, foi bom. Teve essa reunião do Landim lá com alguns conselheiros do grupo político dele, aí eu acabei lá, só não fiquei muito lá para não dar na vista que eu estava ouvindo a conversa. E aí eles tinham feito uma reserva lá dentro. Como a gente entrou antes, a gente acabou ficando lá na hora que ele chegou. Mas a hora que você tiver aí, cara... Ó, vou pegar aqui, ó, vamos começar então. Ó. Que ele me falou o seguinte... Eu falei, presidente, jogadores vão chegar quando? O pessoal tá cobrando, que eu não sei o quê. Eu falei, calma, nós temos aí um orçamento de 35 milhões. Nós só gastamos aí 16, 17. E aí dólares. A gente vai atender os pedidos do Tite. Nós vamos atender os pedidos. Ele fala que tem 35 milhões de euros de orçamento, ou seja, é mais do que se falava, né? Falaram menos um pouco. A gente pode fazer a conta aqui, 35 milhões de euros, tá? A gente está falando de mais de 180 milhões de reais. Gastou aí 16 milhões de dólares. Tem ainda cento e poucos milhões de reais. O problema é que os jogadores são muito caros, né? O Ortiz... O Matias Vinha não tem a grana, não tô entendendo. O Landim falou que tá tranquilo, mas não tô entendendo. Vamos lá. O Flamengo não tem plano B. Mas pode parcelar. O Flamengo tem os nomes que ele tem aí. Falou que o Flamengo não tem plano B. O Flamengo tem os nomes que ele tem aí. Irmãos, quais são esses nomes que eles têm em mão? É o Ortiz e é o Vina. O Flamengo quer porque o Tite quer esses jogadores. Ele acha que é interessante para o elenco ter esses jogadores. Como o Flamengo também vai em busca de um lateral esquerdo. Você está falando de atacante, não sei o quê. Beleza. Tem aquele menino do meio campo aí que o Braz está querendo contratar, mas parece que os caras lá estão dificultando a negociação. O Ortiz e o Vina, pelo que me falaram, vai ser um processo de queda de braço. O Flamengo quer pagar um valor, os caras estão querendo mais.
No caso do Red Bull, tem um amigo meu que também trabalha no Red Bull e ele me falou o seguinte: os caras aqui estão muito putos da forma que o Flamengo agiu com a negociação do Ortiz. Conversou com o jogador, fechou valores, fechou luva, fechou tudo, só que esqueceu de envolver o terceiro envolvido, que era o clube, o Bragantino. Esse é o E o jeito Bragantino, que tinha aí negocia. um valor menor para negociar o Ortiz, agora aumentou, ele quer 10 conto. E tipo assim, pode até não receber os 10 contos, mas vai brigar por um valor muito maior do que o Flamengo está oferecendo hoje. Ou seja, vai abrir os cofres. E aí o Landim falou, porra, nós temos um orçamento inicial aí de 35 milhões. Então, o negócio vai acabar vingando. Ou seja, ele vai acabar liberando, abrindo o cofre, foi a palavra até porque eu brinquei com ele no final, né? Foi uma reunião de conselheiros aí do grupo político dele, dentro daquele restaurantezinho lá no final. Eu tava almoçando com a Patrícia e aí acabei encontrando com ele. Ele sempre fala comigo, muito solícito. E pelo jeito parece que a brincadeira foi a seguinte: vai abrir os cofres? Ele riu, o pessoal todo riu, deve abrir os cofres aí para poder fazer as contratações. Que vai demorar? Pode até demorar. Isso que atrapalha mais é a preparação do time. Em relação aos meninos da base que foram negociados, aí estão sendo negociados, o Peterson e o outro menino lá de Manaus, né? Ele falou o seguinte, cara: não teve procura dos jogadores, são jogadores que estão vencendo o Verton, são jogadores que estão vencendo a idade, são jogadores que não tiveram clubes interessados, né? Não teve oferta, e aí tem que negociar, porque daqui a pouco esses jogadores saem de graça do Flamengo. Então, o Flamengo vê o seguinte: muita gente não entendeu a negociação. O Verton tem uma multa de 75 milhões, foi negociado por 1 milhão de euros. O Flamengo entende o seguinte: o problema não é negociar 1 milhão de euros, é manter um percentual para caso o garoto desabroche na Europa, ele possa ter aí uma bela de uma fatia numa venda futura. Aqui ele não teria oferta, no Flamengo ele não jogaria, você sabe muito bem, não teria chance. O Flamengo hoje busca melhorar cada vez mais o plantel, então a saída dos meninos é negociar com os clubes. O Peterson está quase certo aí de fechar com o Atlético Paranaense, e o menino já tem até anúncio dele lá no clube de Portugal. Vai ficar até janeiro, vai fazer as partidas iniciais aí do Carioca, e daqui a pouco vai embora. É isso aí. Foi o que ele falou comigo também, que eu fiquei muito assim, foi o negócio do orçamento. Ele falou: você sabe quanto nós temos de orçamento inicial para negociações? 35 milhões de euros. Nós gastamos ainda nada desses 35 milhões. Então ele estava muito tranquilo em relação a isso. E ele falou o seguinte também, que caso ele precise gastar mais do que os 35 milhões de euros, tem aí a possibilidade de aumentar esse valor aí para negociações aí. O Flamengo vai contratar jogadores pontuais, não quer apenas colocar jogador no elenco. É isso. Galera, seguinte, então ele deixa claro que o Flamengo ainda tem aí uns 20 milhões de euros para contratar, tem 3 posições, duas prioridades mais uma, que é oportunidade, que seria o Evander ou algum outro jogador, mas o Flamengo tá com a verba ali apertada para fazer essas contratações. A verdade é essa, não tem dinheiro sobrando. Não tem dinheiro sobrando, né? Ele diz como, ainda tem muito, né? Não foi nada, mas, 16 milhões de dólares, 15 milhões de euros, já foi quase a metade do valor, né? Quase a metade do valor. A metade seria 17 milhões e 500, né? Ele gastou 15, tem mais 20 para gastar. É aquela coisa, precisa de 3 contratações, tem que tentar fazer 7, que não é do Vasco, 7 vezes 3, 21 milhões, né? Aí você contrata o Ortiz por 7, o Vinha por 7 e mais um jogador aí por 7. Essa é a conta. Aí, bateu certinho. Por isso eles querem pagar 7 no Evander, 7 no menos de 7 no Evander, menos de 7 no Vinha e menos de 7 no Léo Ortiz.
bate certinho, fecha certinho os 35 milhões de euros. É isso. Essa é a conta, eles não querem passar, mas o Max já deixou claro que, conversando com ele, falou que numa emergência pode passar um pouquinho para só tentar ajustar. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E parabéns ao Dorival Júnior, né, por assumir a seleção brasileira. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui.